pessoal. Estamos aqui hoje no dia 21 de junho de 2022. Para quem não me conhece, eu sou a professora Rosemary, vinculada à Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, e é com alegria que nós iniciamos o encontro de hoje, né, como atividade complementar da aula de número 11. Estamos aí caminhando para o final do nosso curso, mas nós assumimos o compromisso de retornar com o tema de inclusão dos alunos com deficiência na educação infantil e a formação, a convivência com as igualdades e diferenças, conceitos e categorias teóricas fundamentais da educação da pessoa com deficiência. Nós contamos para a produção daquela aula, né, e para hoje essa atividade complementar, estamos aqui com a professora Ivone Rodrigues dos Santos, né, da Secretaria Municipal de Educação de Aparecida de Goiânia. Bem-vinda, professora Ivone. E também com a professora Sônia Lopes Vitor, da Federal do Espírito Santo, ao lado também do nosso querido professor Regis Henrique dos Reis Silva, da Universidade de Campinas. Nós temos a lembrança, né, da saída, né, imediata da professora Ivone, né, vocês devem lembrar, infelizmente, me parece que houve um acidente na região dela e alguns bairros ficaram sem acesso à internet, e a professora Ivone ficou muito chateada, né, e nós ficamos preocupados também com o que de fato havia acontecido, mas na certeza de que retomaríamos hoje, né, a presença e poder registrar a franca colaboração que ela já tinha iniciado, né, e que tinha aí a necessidade de trazer esclarecimentos para aquilo que ela organizou de forma tão primorosa, né, e que é o caso, sim, de, nesse momento de atividade complementar, ela poder dar conta, né, de concluir a sua apresentação, né, e que depois a gente possa abrir para o debate, né, e até mesmo para as considerações finais que a professora Ivone já tinha elaborado. Então, nesse momento, eu passo a palavra à professora Ivone e eu espero que todos que estão aqui sejam bem-vindos, né, e que já estejam também com as suas questões anotadas. Se vocês desejarem, elas podem ser registradas aqui no chat para facilitar a nossa comunicação e mediação, tá certo? Nós estamos aqui na sala com 9 pessoas, né, e pode ser que, com o passar da hora, novos interessados ingressem, né, mas se os que já estão presentes puderem registrar suas dúvidas, né, suas questões que ficaram daquele encontro, ou aquele que assistiu a aula depois, né, e registrou alguma questão que carece de aprofundamento, eu acredito que os nossos professores poderão colaborar conosco, né, no dia de hoje. Então, eu passo a palavra agora para a professora Ivone, para que ela, então, dê prosseguimento ao seu trabalho. Obrigada, professora. Obrigada, professora Rosemary. Boa noite a todos. É um prazer, uma alegria muito grande de poder retomar, né, no nosso momento de discussão. Eu, assim, realmente reforço aí os pedidos de desculpa da professora Rosemary em meu nome, né, foi realmente, assim, um inesperado, eu não consegui retomar no segundo momento da nossa discussão, que foi no momento dos debates e do diálogo. Eu havia, de uma forma muito rápida, tentado concluir a primeira parte da nossa discussão, mas fico feliz com a possibilidade de retomar anteriormente em um ponto que eu penso que é importante, e aí depois a gente segue, então, né, no diálogo, no debate.
Então, sou a professora Ivone, como a professora Rosimeire falou, estou aqui em Aparecida de Goiânia, no município do estado de Goiás, faço parte aqui do grupo de estudo e pesquisa que o professor Regis coordena aqui com um grupo de alunos e pesquisadores aqui na nossa linha de pesquisa. É um prazer muito grande e também, assim, parceira aqui da professora Sônia Lopes. Obrigada, professora Sônia, pela parceria, professor Regis pela confiança também, e a gente agradece a todos vocês que estão aqui para a gente continuar esse debate nosso. A nosso grupo, nós havíamos feito e pensado numa divisão de discussão, onde, num primeiro momento, o professor Regis contextualizou a inserção e o contexto da educação especial na sociedade capitalista, colocando seus entraves, as suas dificuldades, e como que está posto, né? E também assim a concepção, a contribuição da pedagogia histórico-crítica, pensando na escolarização da pessoa com deficiência. Eu entrei na sequência aprofundando mais um pouco a concepção da teoria histórico-cultural, as contribuições da psicologia histórico-cultural para o desenvolvimento da pessoa com deficiência. E aí, assim, eu gostaria de estar, nesse momento, então, retomando no ponto onde o Vygotsky ele vem, então, onde a gente começou a discutir qual que é a concepção, então, de deficiência para o Vygotsky, para a gente poder pensar a organização da nossa prática pedagógica dentro dessa concepção de desenvolvimento humano. Como que a gente pode pensar nessa concepção de desenvolvimento humano? E aí eu só relembro vocês rapidamente, porque eu acho muito importante, só demarcar aquela discussão nossa inicial, na onde eu fiz questão de demarcar outras concepções de desenvolvimento humano que permeiam o cenário educacional e que está muito presente no cotidiano da prática pedagógica, até que, de repente, de forma meio que inconsciente, né? Que nós trouxemos aí a perspectiva da perspectiva mecanicista, na qual nós associamos aí a organização do trabalho pedagógico dentro de uma concepção mecanicista de desenvolvimento humano, nós associamos aí a pedagogia tecnicista. E num outro viés, nós associamos, então, a gente trouxe também a perspectiva organicista, que entende, então, a organização ou o desenvolvimento do ser humano, na qual a aprendizagem ela é submetida ao desenvolvimento. E aí nós associamos ela, então, com a perspectiva construtivista. E aí nós fizemos uma demarcação na qual a teoria histórico-cultural, a psicologia histórico-cultural, que é uma teoria do desenvolvimento humano que está permeando e direcionando a nossa concepção de contribuição do trabalho educativo para a potencialização do desenvolvimento humano, ele entrou como terceira parte, como uma terceira perspectiva teórica que nós começamos a discutir. E aí, nesse sentido, eu queria trazer com vocês aqui, vou só compartilhar aqui onde nós paramos, para a gente poder só para a gente poder dar continuidade, então, na discussão. Eu queria partilhar daqui, vocês estão conseguindo acompanhar, professora Rosimeire? Sim, está perfeito. Ok. Bem rapidamente, porque eu acredito que a gente, voltando nesse ponto, que é específico de como que a teoria histórico-cultural ela concebe, então, o desenvolvimento do ser humano, acredito eu que dá para a gente, então, dar continuidade, então, na nossa discussão. Eu havia sinalizado já no nosso encontro anterior que o Vygotsky compara o desenvolvimento humano como um curso de um rio. Então, assim, eu convido vocês a formular, então, essa imagem, né, desse rio na mente de vocês, e o Vygotsky, um rio assim, cercado, né, sendo direcionado por umas margens, né, ali a vegetação, a planta, e o Vygotsky fala assim como o curso de uma torrente é delimitada pelas margens e pelo canal, a linha psíquica orientadora, o objetivo da vida do homem em desenvolvimento e crescimento é delimitado pela necessidade objetiva do canal social e das margens social da personalidade. Então, ele vem falar que
a linha psíquica do desenvolvimento humano, ele é delimitado pelas margens sociais. Nesses termos, a deficiência ela vem impulsionar uma reorganização radical de toda a personalidade e põe em vigência a novas forças de desenvolvimento, impondo a elas, então, uma nova direção. E aí, então, a gente começa num ponto muito importante nessa discussão, que é pensar que uma pessoa que tem uma deficiência, seja ela qual for, uma lesão física, uma lesão mental, psicológica, alguma coisa assim, o desenvolvimento ele encontra uma nova direção. Pode não ser naquele percurso, não é naquele percurso normal do desenvolvimento de uma pessoa que não tem nenhuma atipia, mas ela vem então encontrar um outro percurso para que o desenvolvimento venha a acontecer. E aí é nesse ponto de novo percurso, de uma nova forma de desenvolvimento, que a gente centra de forma mais intencional, então, as nossas discussões, então, dentro dessa concepção teórica. O Vygotsky fala que onde é impossível desenvolvimento orgânico, ali está aberta de modo ilimitado a via do desenvolvimento cultural, né? Aí a principal tese nessa discussão da defectologia dentro da teoria histórico-cultural é esta. O Vygotsky ele fala que caminhos indiretos de desenvolvimento são possibilitados pela cultura quando o caminho direto está impedido. Então, a gente considera aí o caminho direto uma pessoa, um ser humano, uma criança, então, que a priori não tem nenhuma atipia, não tem nenhuma lesão, não tem nenhum déficit, não tem nenhuma deficiência. Aí nós vamos seguindo, então, também trabalhei isso na nossa aula anterior, mas eu acho importante reforçar, porque é o que sustenta, então, essa discussão nossa, que é pensar que o desenvolvimento humano ele tem vias diferentes de se desenvolver e a aprendizagem ela não está condicionada a um único percurso, a um único caminho. E que é justamente nesse ponto de divisão, de encontro, de uma forma alternativa do desenvolvimento ocorrer, que centra, então, essas discussões nossas aqui no campo da educação especial, que é pensar, então, quais são essas vias alternativas de promover, de potencializar o desenvolvimento da pessoa com deficiência? Por quais caminhos percorrer? Acho que essas são uma das maiores inquietações, né, do professor que trabalha, que está ali trabalhando, organizando o trabalho pedagógico para atender a pessoa, um aluno com deficiência. E aí eu trago aqui essa citação do Vygotsky aqui. O Vygotsky ele fala que, simultaneamente com o defeito, estão dadas também as tendências psicológicas de uma direção oposta. Estão dadas as possibilidades de compensação para vencer o defeito e do que precisam. Ante essas possibilidades se apresentam em primeiro plano no desenvolvimento da criança e devem ser incluídas no processo educacional como sua força motriz. Estruturar todo o processo educativo segundo a linha das tendências naturais à supercompensação significa não atenuar as dificuldades que surgem no defeito, mas tensionar toda a força para a sua compensação. Compensação é um outro conceito-chave na teoria histórico-cultural. Lembra que na nossa discussão a gente está tentando abordar aí quais são os conceitos fundamentais da teoria histórico-cultural que vêm contribuir e que vêm contribuir com essa discussão do desenvolvimento da pessoa com deficiência. Então, assim, a gente tem lá a tese central, né, que são os caminhos indiretos, as vias colaterais, e aí é que eu tenho o conceito de compensação. A compensação é justamente você trabalhar no ponto, no momento, naquela dificuldade que a criança tem. Não é uma compensação de um órgão para outro órgão, né? É muito. A gente escuta, né? Quem trabalha na área, mas também quem atua também,
às vezes dá aquela compreensão de compensar um órgão por outro, né? Então, assim, se a pessoa ela é uma deficiente visual, então ela automaticamente ela já vai ter um outro órgão, uma outra função que ela vai ter uma habilidade maior para compensar aquela. Não é bem nesse sentido da discussão que o Vygotsky vem trazer para a gente a discussão de compensação. E aí é que é válido, e aí é que é importante nós centrarmos, então, as nossas discussões e a gente centrar as nossas reflexões para pensar nesse sentido, né, de como potencializar, então, o desenvolvimento da pessoa, de forma que ela venha compensar aquele órgão atípico, aquele órgão defeituoso, ou que ela venha compensar aquela dificuldade que ela tem. Eu não me lembro, eu acho que vocês devem recordar um exemplo que eu trouxe no nosso encontro passado, que eu tentei fazer uma analogia de desenvolvimento como uma cachoeira, como uma correnteza, como se a correnteza fosse a linha, um percurso normal do desenvolvimento, e que se você colocasse, então, um objeto seguindo, cortando ou dando uma certa dificuldade naquele curso daquela cachoeira, daquele rio, daquela enxurrada, eu fiz uma ponderação de que, mesmo colocando um objeto ali, um empecilho, ou trazendo aqui para o campo da nossa discussão, tendo uma lesão, um déficit no curso normal do desenvolvimento, que aquela enxurrada ela não iria parar ali, a água não ia parar ali, estancamento, só porque você colocou um tijolo, você colocou um pedaço de madeira, alguma coisa. A água ela iria encontrar um outro percurso para ela continuar a sua linha de desenvolvimento. Esse outro percurso, esse outro caminho, são as vias colaterais, são os caminhos alternativos, eles se divergem dependendo do tamanho do obstáculo, dependendo de qual obstáculo é colocado. Essa água, para ela seguir o curso normal, ela pode ou passar por cima, ou ela pode se bifurcar, passar por lado, mas que ela iria seguir o caminho dela normal do desenvolvimento. E aí a gente traz essa analogia para pensar, então, no desenvolvimento humano que se assemelha nesse sentido. A criança, o desenvolvimento, se ele no percurso do desenvolvimento, ele encontra algum obstáculo, alguma lesão, o desenvolvimento ele não vai parar. Ele vai encontrar um caminho alternativo para seguir. Só que esse seguir ele vai estar condicionado ao tipo de obstáculo e ele vai estar condicionado também às possibilidades das práticas sociais que lhe são apresentadas para que ele vença aquele obstáculo, para que ele vença aquela dificuldade. Então, assim, quando a gente pensa em compensação, é você compensar, é você atuar exatamente neste ponto. Nós temos que deslocar os mediadores do campo perceptível e fazer a criança começar a internalizar e aprender um significado, outra forma de se desenvolver, outra forma de seguir no seu desenvolvimento. E aí eu trouxe essa colocação importante do Vygotsky, que é quando ele fala assim, que não é a deficiência em si, não é o órgão lesionado, não é você pensar a partir do defeito, do déficit, do que a criança tem, não é isso que causa o maior prejuízo, a maior dificuldade de interação do ser humano, seja ele em qual idade for. Que é o que o Vygotsky chama de deficiência primária. Deficiência primária é aquela deficiência que ela é consequência da base biológica mesmo, ou então da base física mesmo, né? De repente, que nem todas as deficiências são inatas, né? Mas, assim, o que ele vem falar? Que o que causa, o que dificulta o processo de interação e de desenvolvimento e de aprendizagem da pessoa com deficiência é o que ele chama da segunda natureza da deficiência, que é a deficiência secundária, que é a consequência direta
que essa deficiência primária causa a pessoa por causa do impacto da função social que isso chega até a ela. Então, assim, a criança deficiente em si, a criança que tem uma lesão, em si ela não é deficiente. O problema está em como que esse órgão, essa perda, ou essa lesão, ou essa atipia, qual que é o impacto social que isso traz, como que as pessoas, o meio social, como que as práticas sociais que permeiam essa criança interage, interfere e retorna a sua visão e o seu direcionamento para essa pessoa. Nós sabemos que as pessoas que têm que têm deficiência, crianças, ser humano, muitos são afastados, sofrem de preconceitos, né? Alguns são não é avaliado pela sua potência, pela possibilidade que tem, são as famosas práticas infantilizadoras que a gente tem, né, na prática pedagógica, mas também até no trato, na forma de falar. Então, é o retorno do social, ou seja, é a deficiência secundária que promove e que dificulta e que vem trazer, então, esse impacto social, provocando, então, a constituição da personalidade dessa pessoa. Eu coloquei aqui, ou seja, as causas orgânicas inatas não atuam por si mesmas, senão numa forma indireta, através do impacto social que elas provocam à personalidade. A deficiência se constitui quando não são reconhecidos e apoiados estímulos compensatórios, o que se dá quando não tomamos a pessoa com deficiência como sujeito parte da cultura, organizar os instrumentos culturais especiais de acordo com a especificidade de cada aluno. Então, assim, nasce a partir dessa concepção do social que vem, então, trazer essas dificuldades no processo de desenvolvimento da pessoa com deficiência. E aí eu retomo lá no início da minha fala, na aula passada, na qual o professor Regis fez essa ponderação, a professora Sônia também, e os demais professores, que é resgatar, né, a tese central da psicologia histórico-cultural, que é como que o desenvolvimento ocorre. Ele ocorre no primeiro plano, no social, e em segundo lugar no interno da pessoa. Então, assim, se o social não é um espaço, um lugar de potencializar esse desenvolvimento, isso desencadeia, então, essa dificuldade de percepção de desenvolvimento do ser humano nessa perspectiva. E aí eu trouxe lá que o processo de aprender ele é único, não tem padrão, a gente traz isso, e nesse momento eu reforço um pouquinho, trazendo, então, para dentro da nossa prática pedagógica, né? Não tem um padrão de aprendizagem, não tem um padrão único de ensinar, o desenvolvimento ele não é linear, né? Não é uma linha reta. Nós passamos várias vezes pelo mesmo ponto de desenvolvimento, e cada vez que você passa por aquele processo, você adquiriu outras experiências, você se fortaleceu, você criou outras, ou desenvolveu, ou potencializou outras habilidades. E nesse sentido, a gente pode trazer um pouquinho isso para dentro da prática da sala de aula, porque isso gera uma angústia nos professores, isso gera uma angústia em quem trabalha direto ali na organização do trabalho pedagógico da criança. Porque os professores têm a pergunta né, mas como eu vou ensinar? De que jeito que eu vou ensinar? E aí aquele ensino pragmático e operacional, aquele ensino de faz isso desse jeito e dessa forma, é exatamente dessa forma de concepção de aprendizagem e desenvolvimento humano que Vygotsky veio tentar contrapor quando ele veio pensar na concepção do desenvolvimento humano, considerando uma perspectiva dialética de desenvolvimento.
Porque se houvesse uma forma única de desenvolver, qualquer outras das outras perspectivas teóricas que nós colocamos lá no início, ela responderia essa pergunta, como, por exemplo, o estímulo-resposta, behaviorismo, comportamentalismo, ensina aqui e faz aqui. E nós sabemos que não é assim. E isso gera angústia para o professor. Muitos professores dizem assim, mas eu já ensinei, eu fiz tudo o que eu sabia, eu fiz direitinho, a colega fez lá na sala, eu fiz um curso, eu fiz isso, e do jeito que eu estou ensinando aqui, a criança, o aluno, o educando, ele não está aprendendo. Isso para quem atua com a criança durante o ano letivo inteiro, e às vezes chega no final do ano e a criança ela não atendeu as expectativas ou os objetivos, ou ela não deu as respostas que possivelmente, talvez eu teria esperado, isso vai gerando uma angústia no professor. E aí, assim, eu sei que nós estamos dentro de um contexto mais específico de educação infantil, e aí, então, na educação infantil, eu fazendo um recorte, então, dentro dessa faixa etária, eu não tenho, Ivone, assim, ainda não trabalhei, não fechei, assim, um objetivo, tem que ensinar até o final do ano isso, a criança tem que aprender esses conceitos, a criança tem que saber relacionar isso com isso, nós, né, não necessariamente nessa perspectiva, como se avalia pensando nos anos iniciais ou nos anos finais ali do ensino fundamental. Mas como potencializar, como desenvolver? Pensando na específica aqui na educação infantil, e aí eu retomo a minha fala inicial, qual é o objetivo do trabalho pedagógico na educação infantil, na educação especial? Se alguém perguntar aí tiver essa dúvida, qual que é o objetivo do trabalho pedagógico, da organização do trabalho pedagógico? Gente, os objetivos da educação é o mesmo, tanto para a pessoa com deficiência, como para pessoas sem deficiência. E qual é o objetivo da educação? Não é promover, não é desenvolver, não é potencializar, não é promover o desenvolvimento das funções psicológicas superiores, e você desenvolve, promove o desenvolvimento das funções psicológicas superiores por meio dos conteúdos científicos, e você vai trabalhando os conteúdos científicos, e a gente, no decorrer, no processo de evolução, de amadurecimento, de apropriação, de troca de experiência, de conhecimento, o ser humano ele vai desenvolvendo também suas funções psicológicas superiores. E as funções psicológicas superiores, elas não são estanques, né? Agora na educação infantil são essas, no ensino fundamental são essas. Não, são processos que vão se conectando e que, dependendo da atividade que está sendo realizada, ora, uma ou outra está em evidência. Mas ela está em evidência não significa que as outras não estão ali submersas, que também não estão amadurecendo, que também não estão contribuindo para aquela atividade que está sendo desenvolvida. Então, pensar em como organizar o trabalho pedagógico para a pessoa com deficiência, e aí levanta aquelas dúvidas, né? Eu não tenho experiência, eu não tenho conhecimento, eu tenho dificuldade. E aí são outras discussões que a gente às vezes tem dificuldade de organizar, de pensar uma organização de um trabalho pedagógico para toda e qualquer criança, independente, às vezes, se ela tem ou não tem uma deficiência, porque se não fosse o contrário, a gente não estaria nós sabemos as dificuldades que a gente traz aí no campo da educação, nas dificuldades de formação de professores, qual é que está sendo hoje em dia o padrão de formação de professores que está sendo delineado pelas políticas de educação hegemônica nossa. Então, assim, eu ter a dificuldade de organizar um processo de educação não é um caso específico para a pessoa com deficiência. É um contexto mais amplo que envolve outras discussões em pensar numa formação mais ampla, no modelo de formação mesmo de professor que vem atender, então, outros interesses. Mas fazendo um recorte aqui para dentro de nós, a discussão ela tem que ser o foco não é para pensar, para trabalhar no defeito, não é no problema, porque senão eu faço hoje um curso para entender isso, e eu faço outro curso amanhã para entender isso.
E o Vygotsky, quando o Vygotsky fala que o processo, o desenvolvimento ele é linear, não é linear, que não tem uma forma única de aprender, então ele não está preocupado, não é com por que a criança, né, o que aconteceu que a criança não anda, o que aconteceu que a criança não fala, o que aconteceu que a criança ainda não engatinha, o que aconteceu... Não, quais são as práticas sociais que se pode desenvolver para potencializar esse desenvolvimento atípico, no sentido de levá-lo a ter o desenvolvimento. E aí entra, então, as formas e os meios de comunicação, né? E aí entra a riqueza e a validade do espaço educacional, incluindo aí, então, desde da educação infantil, que é um espaço ali, a escola, o CEMEI, a unidade de ensino, é um espaço social que a criança está inserida ali, e que essas formas e meios de mediação, elas vêm, então, por outro viés, né, que tornam-se condição de desenvolvimento humano. E aí eu trouxe aí essa fala que a gente trouxe lá do texto, que está aí na nossa referência, escrito pelo professor Regis, pela professora Maria Padilha, que a professora e o Regis falam, né, que saber do que o aluno é capaz de desenvolver com auxílio é mais importante do que identificar o que a criança consegue fazer sozinho, por conta própria. Isso aqui a gente está fazendo um retorno lá na nossa zona de desenvolvimento iminente. Lembra que é você de saber, conhecer o nível de desenvolvimento do seu aluno. Mas não é conhecer o nível de desenvolvimento do seu aluno para você, para que o aluno possa fazer sozinho, mas é justamente conhecer o nível de desenvolvimento do aluno para saber o que é que você, aonde é que você pode intervir. E aí, se eu volto na pergunta inicial lá, mas como eu faço, qual é o caminho? A resposta é qual é o aluno, qual é a necessidade, qual é a faixa etária, quais são as práticas sociais que ele está inserida, quais são as formas e meios de mediação que ele está inserido, né? E quais são as necessidades objetivas sociais que eu preciso trabalhar, que eu preciso promover para que se venha potencializar. Outras palavras, por outras formas, quais são os instrumentos, né? Por meio do outro, quais são os signos. E aí eu tenho aqui o papel do professor, que é um papel muito importante. Eu trago aqui do professor, que é, né, a nomenclatura que a gente está usando pelo fato de ser escola, né? Mas o Leontiev, ele tem um exemplo, uma experiência muito legal, muito importante, que ajuda a gente a ilustrar isso aqui no livro Desenvolvimento do Psiquismo, que o professor ou o educador, ele não é simplesmente um mediador, ele é muito mais do que isso. Quando fala mediador, é no sentido de querer diminuir, às vezes, a importância do professor, como se o professor fosse só mais uma ferramenta didática, né? E aí, assim, ele vem falar, aí eu posso usar, gente, os termos, o professor, o educador, o cuidador, né? Assim, as expressões, assim, às vezes, que a gente vem colocando, né? Não é simplesmente esse papel, né, de ser uma ferramenta didática. O Leontiev ele traz um exemplo de um bebê, de uma criança que não sabe ainda usar a colher, tá? Quando ele no livro Desenvolvimento do Psiquismo, é só para ilustrar então a importância desse estimulador, né? A importância desse educador, a importância desse professor, a importância desse mediador, indo além de ser simplesmente mais um instrumento didático. Porque ele fala assim que uma criança que não sabe, um bebê que ele não tem ainda, não conhece a colher, ele é apresentado a colher, não sabe ainda a função social da colher. Então, mostra a colher, por mais que a colher ela tenha um formato, né, que dá para entender que é para alimentar, para pôr na boca, às vezes, por mais que ela tenha um tamanho que dá para ser para alimentar, para pôr na boca, mas a criança ela só vai entender a função social desse objeto a partir do momento também que ela for apresentada a ele, que ela vê outras pessoas ali
usando aquele objeto, e ela vai fazer essa associação, né, de que assim, esse objeto serve para isso. Só que essa associação, ela não é algo direto, ela é algo também que é construído, que é delineado, que é potencializado, porque se num primeiro momento a mãe em casa, ou a professora, né, o profissional da educação na unidade de ensino, no CMEI, na educação infantil, se você coloca a colher para a criança se alimentar, mesmo que ela já tenha vivenciado ali outros momentos, mesmo que você já passou, ela já conhece, ela já sabe que a função da colher é aquela, a importância da colher para essa intencionalidade, mas o Leontiev fala que isso seria normal, a criança pegar essa colher e não conseguir, não colocar ela direto na boca, de virar a colher e a comida querer cair, ou de pegar a colher, em vez de trazer na boca, levar para outro lugar. E aí, o que a mãe, o que o educador faz nesse momento? O mediador, o estimulador, o professor, o adulto? Qual que é o papel do mediador nesse momento? Ele já apresentou a colher, ele já mostrou em outros momentos anteriores que a colher era para essa função, já pôs o alimento na boca da criança em outros momentos anteriores. A criança segurou o alimento, segurou a colher, mas chega um momento, o que o mediador vai fazer? Ele tem que ir lá e ele dá aquele empurrãozinho, guia a mão da criança até a boca. E aí o Leontiev ele vem falando que a importância da mediação é nesse sentido, é de guiar a mão, Não é só de apresentar, não é só de você pensar, estruturar, ensinar e falar, pronto, ela já sabe, agora pode alimentar. O processo ele é contínuo, ele é sempre, ele é ali, ele é híbrido, é o processo sempre junto. E aí o Leontiev fala que na aprendizagem de uma atividade mental, o foco da ação do mediador, o guiar, porque daí a gente está trazendo um exemplo de uma colher, uma coisa concreta, um exemplo do dia a dia, do cotidiano. Mas o que seria esse guiar a mão na educação especial, pensando, então, não só no bebê, ali na educação infantil, mas em todas as etapas e modalidades que essa criança tiver inserida, até porque a educação especial zela por isso, né? A gente não está discutindo a educação especial da educação infantil, a gente está discutindo a educação especial, o desenvolvimento da pessoa com deficiência, que transpassa em todas as etapas e modalidades que essa criança vier a ser. Então, em todas as etapas e modalidades, a função do mediador vai estar sempre ali guiando a mão. O que acontece é que, às vezes, o professor ele prepara toda a organização do trabalho, mas tem essa dificuldade de pensar que ali, então, eu posso parar e já fiz tudo e a criança não aprende. Aí o Leontiev fala que esse guiar, pensando na atividade mental, refere-se ao desenvolvimento das funções mentais envolvidas no processo de apropriação de um determinado conhecimento. Ou seja, é o processo de instrução que impulsiona o desenvolvimento das funções psíquicas. Se eu pego o exemplo guiar a mão na colher, a gente está trabalhando o que nessa hora aí? Atenção, concentração. Você está trabalhando umas funções, essa função psicológica superior, mas não é só ela que está ali imbuída nesse momento, nessa ação. Então, todo o trabalho na educação infantil é um trabalho pedagógico. Eu vejo que estou lembrando aqui a fala de todas as outras professoras que eu fiz, que a gente que passou por aqui, né? Tudo é pedagógico, né? Tudo tem a sua intencionalidade. E aí o papel do professor, ele não termina nunca. Ele é o guiar a mão, é o estar sempre naquele momento assim, não, você já fez, você já ensinou, mas chega toda hora você tem que estar ali direcionando. Direcionando para quê, Ivone? Por um caminho alternativo, direcionando por uma via colateral, direcionando para uma outra forma que não seja apenas aquela. Sabe por quê? Porque, assim, a criança que tem uma deficiência intelectual, ela tem uma tendência uma tendência a estar mais focada com questões abstratas. Ela tem dificuldade do pensar, do imaginar, do criativo. Então, vai ser normal ela querer gostar de fazer coisas concretas e abstratas e fazer só aquela coisa ali, pronto, tá? Sim,
E aí, aonde que entra o meu guiar a mão? É eu impulsionar, eu criar, eu promover situações que vão levar essa criança a se desenvolver por um outro caminho, que não seja aquele que já está paralisado, então, por umas práticas sociais naturalizantes. Aí eu tenho aqui esse último slide que eu fiz, porque daí depois dele a gente pode, então, focar em de repente, outras discussões, que eu acho muito importante, que eu fechei nele, que era para falar, então, das possibilidades que a pedagogia tem. Porque é muito comum ainda hoje muitas pessoas defenderem então que o melhor lugar então para o desenvolvimento da pessoa com deficiência seria junto com seus pares, seria num local onde tem pessoas supostamente preparadas para atender, seria num lugar onde as crianças têm as mesmas dificuldades, as mesmas necessidades, porque daí a criança não iria se sentir, então, menosprezada, que a criança não iria se sentir... Lembra lá da segunda natureza da deficiência? Que a criança iria se sentir melhor porque ela estaria junto com seus pares. E aí eu trago uma fala do Vygotsky, que vem chamar a atenção da gente e vem falar exatamente o contrário, e vem falar aonde é que está exatamente a nossa força do trabalho pedagógico. E quando eu falo do trabalho pedagógico, é desde quando do espaço do espaço social próprio para a criança, a educação, a escola, um outro espaço que não seja, então, o convívio familiar com pessoas ali da sua família, né? Que é um lugar onde a criança tem a possibilidade, então, de descobrir novas formas de interação, né? Onde a criança começa a ser cobrada, onde a criança começa a ter que apresentar respostas de uma forma mais sistematizada. O Vygotsky fala assim, que o desenvolvimento incompleto ele deriva de um fato que podemos denominar afastamento do coletivo, vivenciado pela criança normal. Então, olha, o desenvolvimento incompleto, ele vem justamente do fato de afastar a pessoa do coletivo, que é, às vezes, o que se faz, não só na escola, mas em todos os lugares, às vezes até a própria mãe, às vezes até o próprio pai, no sentido de proteger, de cuidar, de zelar, às vezes achar que é melhor você separar. E na escola também, na escola não só nesse sentido, pensando na superproteção, mas na escola, às vezes, sim, pensando no sentido de não acreditar no potencial dessas pessoas. E aí, esse não acreditar no potencial dessas pessoas, eu chamo a atenção e fiz isso no nossa discussão lá para as questões dos laudos, né? Que isso contribui muito, essa forma homogênea, universal de querer padronizar o desenvolvimento humano, ou seja, se você não responde daqui até aqui, né, se o seu desenvolvimento não condiz com isso, com esse índice, você tem uma deficiência, essa forma universal da gente querer quantificar o desenvolvimento humano e não qualificar o desenvolvimento humano, ele tem uma tendência a direcionar o olhar do professor sobre o que aquela pessoa é capaz de fazer. Então, às vezes, quem define até onde a criança vai é o outro a partir de informações que se recebe da criança, e não o que a própria criança evidencia no decorrer do seu desenvolvimento ali naquele contexto. E aí o Vygotsky traz essa conclusão fundamental que, ao meu ver, chama a nossa atenção para a nossa importância enquanto escola, enquanto educador, enquanto espaço pedagógico. Vygotsky fala assim: diferentemente do defeito, né, que é fator de desenvolvimento incompleto das funções alimentares, então, o coletivo, como fator do desenvolvimento completo das funções psíquicas superiores, está em nossas mãos. Porque lembra quando fala, porque quando nós falamos da lei universal, a gente viu que quem que é, em primeiro plano, a criança desenvolve é aonde? É no interno ou é no social?
É no social. Então, o interno, que é o biológico, que é onde a gente vai pensar o defeito, a lesão, o déficit, a atipia, ele é elementar, ele não é um fator preponderante. Agora, pensar que, como fator de desenvolvimento completo das funções psicológicas psíquicas superiores, está em nossa mão. Assim como é praticamente inútil lutar contra o defeito e suas consequências diretas, inversamente, a luta contra as dificuldades na atividade coletiva, essa sim é legítima, essa sim é frutífera e essa sim é promissora. Então, Professora Ivone, sim, 3 minutos para terminar. eu terminei, esse é o último slide. Tá bom, Essa obrigada. sim é legítima, essa sim é promissora, né? Porque na deficiência, é no social que é onde a educação atua, que é no social, é nas interações, são nas atividades que está no nosso espaço social que promove, então, e potencializa esse desenvolvimento. No nosso texto, tanto Vygotsky no texto da nossa referência, a gente colocou, né, que você privar o aluno dessas possibilidades do coletivo é o abandono pedagógico, que o Vygotsky chama, né, a professora também Maria Padilha colocou com o professor Regis, que é não utilizar as possibilidades pedagógicas para o desenvolvimento do social. Pronto, professora, eu terminei aqui, deixa eu só ir tirando aqui. Obrigada, professora Ivone. Sim. Eu não estou conseguindo acompanhar o que está no chat, o meu não está aparecendo. Eu não sei se no de vocês aparece já alguns registros. Aparece. Então, vou pedir para a professora Sônia, pode ler? Sim. Aí, deixa eu pegar aqui primeiro. Michele Mendonça diz, né, no momento do debate, durante a aula, teve uma pergunta acerca do capacitismo, de como combatê-lo. Me recordo que foi falado que o capacitismo se coloca muito forte desde a educação infantil, e ainda sobre a relação dessa diferenciação das pessoas com deficiência com a sociedade de classes. Gostaria que fosse falado, se possível, mais uma vez sobre isso, né? Aí tem uma outra questão da Rosana. A gente responde a da Michele primeiro, e depois vamos para a da Rosana, ou podemos ler a Não, da pode. Rosana primeiro? Eu tenho duas questões aqui. Aí eu acho que dá para a gente fazer pelo menos 2 rodadas, né? Com 3 e 3. Tá, a Rosana, posso falar? A Pode. Rosana Alves, ela diz assim, entre aspas, né, uma sociedade desigual produz exclusões. Nesse sentido, a escola, como instituição social, apesar de seus limites, possui certa autonomia e pode contribuir para reduzir as discriminações e os preconceitos às diferenças biopsicossociais, culturais, etárias, econômicas, étnico-raciais, de gênero, linguística, religiosas, entre outros, fecha aspas. Aí ela fala, esse é um trecho do currículo da cidade de São Paulo. Acho que são... está me tirando sono, não seria uma forma de conformismo, adaptabilidade e responsabilização do Estado? Gostaria que os professores comentassem um pouco a questão. Acho que só essas duas. Tá, então a gente passa por elas e depois eu apresento as 2 outras. Regis, quer? Bom, posso começar. Depois eu engreno nela também. Tá bom. Bom, acho que as duas... Primeiro, né, agradecer a todo mundo aí pela presença, agradecer a Rose pela mediação, né, as colegas a Ivone e a Sônia por mais esse momento juntos, né. Agradecer também as perguntas, né. Acho que a rigor as duas conversam, né. E aí eu queria só retomar um pouco esse entendimento, né, do capacitismo, né, que é esse processo de discriminação, né, do preconceito para com as pessoas, né, com deficiência, e acho que a Ivone já pontuou muito bem, né, a partir do Vygotsky, qual que é a própria compreensão da deficiência, né. Então a deficiência
não compreendida como uma tragédia pessoal, uma questão individual, mas como uma questão social e historicamente produzida nas relações a partir das características e das corporalidades de cada indivíduo, né? Nesse sentido, na sociedade de classe, essas pessoas são vistas fundamentalmente como menos produtivas. E aí é nesse sentido, né, que desde a educação infantil, essa compreensão já se coloca. Então, a criança com deficiência, né, principalmente, né, o que ressalta é a deficiência, né, em detrimento da compreensão dela enquanto uma criança, enquanto um ser, né? Por quê? Porque desde a educação infantil já está ali posto uma série, né, de concepções, de valores, né, que diz respeito à formação dessa criança que no futuro vai se constituir como força de trabalho, né? Então, assim, é importante a gente pensar, né, a questão da deficiência no sentido social, mas a partir de determinadas características corporais, né, numa sociedade de classe, como que isso vai sendo elementos para justificar e reforçar os processos de desigualdade, né? O que a Rosana traz, né, é que, assim, é isso, a sociedade desigual, as exclusões se colocam, né? O que a escola coloca como limite é que ela, então, né, por exemplo, nessas palavras aí, é que a escola, no máximo, vai lidar com a diferença, mas a diferença no sentido subjetivo da diferença, né? E não a diferença no sentido substantivo mesmo, né? No sentido de que, olha, a diferença ela intersecciona com a questão da desigualdade, né? Porque a desigualdade, tipo assim, né? A desigualdade a escola não vai mexer, né? Então, no máximo que a escola capitalista faz é o que está posto no que a Rosana trouxe, né? A escola capitalista, no máximo, vai lidar com as representações, né? As representações que ficam no âmbito mesmo, né, de uma perspectiva idealista, né? Então, nesse sentido, inclusive, é que aí a gente tem muito dessa discussão sendo colocada, né, e muito fundamentada no que a gente chama de multiculturalismo, né? Então, fica a diferença pela diferença, numa perspectiva mesmo de representações, de mudança, às vezes, de palavras, né, de termos, como se refere, como não se refere, né? Mas a questão substantiva da materialidade da vida, né, das pessoas, seja individual, seja coletivamente, na sociedade, não vai ser enfrentada, né? E aí, de fato, Rosana, assim, é uma desistência, né, da luta que de fato se coloca como possibilidade, né, da vivência da diferença numa perspectiva substantiva, né? Porque para que a diferença seja, né, vivenciada de modo substantivo, a gente precisa necessariamente, isso na perspectiva marxista pelo menos, né, a igualdade material precisa estar colocada, né? A igualdade material da vida, da produção, da reprodução da vida precisa. É isso que permite, inclusive, com que as diferenças sejam viabilizadas em toda a sua possibilidade, né? Caso contrário, a gente sempre vai ter esse limite de que a desigualdade ela vai se apropriando das diferenças para justificar as desigualdades, né? Então, por isso que a gente tem que pensar nas duas, vamos dizer assim, nesses dois grandes conceitos, né? O da igualdade e o da diferença, né? Bom, eu acho que é isso, assim. Aí deixo minhas colegas para complementar. Muito bem colocado, assim. Acho que o Regis, né, trouxe aí uma resposta bem robusta, né, que dá conta de responder, né, respondeu a primeira e a segunda questão. Eu só queria complementar
né, por que eu trouxe o tema, né, sobre a questão da estimulação precoce, porque a estimulação precoce mostra muito dessa condição que se dá à criança, que se tem, né, nesse momento de escolarização para a criança na educação infantil, para a criança pequena, né, com deficiência. Então, ela já entra com uma outra prática que é direcionada para ela, não uma prática pedagógica, mas uma prática terapêutica, né, uma prática que vai trabalhar uma ideia de reabilitação, onde a deficiência é protagonista, né? E não as condições de aprendizagens que serão propiciadas, né, no ambiente da escola, por meio do ensino, né? Por meio de um ensino fecundo, diria Vygotsky, né? Então, essa estimulação precoce que sofre aí uma variação, sai de um campo de um modelo médico, né, para um modelo social, mas mesmo assim ela continua tendo as suas raízes dentro de um modelo médico, né, dentro de você pensar numa condição primária de deficiência, né, e não numa condição secundária, onde a questão cultural vai, de fato, determinar esse processo, né? Então, acho que essa questão do capacitismo, né, está muito relacionada com toda o que é direcionado em termos de práticas, né, para esse grupo na escola, desde a educação infantil até o ensino superior, né, mas a gente vai se localizar aqui na educação básica e trazer essa perspectiva mais centrada na educação infantil, porque a questão da estimulação precoce está muito presente. E essa estimulação precoce, ela acaba se relacionando não só com a questão da deficiência, mas com a questão da pobreza, né? Então, a pobreza está relacionada à estimulação precoce. Então, a gente não tem, assim, profissionais da área da saúde podem questionar, né, reconhecendo a necessidade de uma estimulação precoce, né, ou de uma estimulação essencial, né, ou de uma intervenção precoce. A gente não está aqui desconsiderando, né, essas possibilidades no campo da saúde, mas a gente sabe que a relação saúde e educação ela é muito, ela é muito complexa, né, no campo da educação especial, né, no campo do estudo sobre a deficiência. Então, essa relação, ela sempre vai ser uma relação que a gente vai precisar lançar um olhar muito crítico para ela, né, porque a área da saúde, ela sempre se aproxima do campo da educação de uma forma muito intensa, né, e desconstruindo práticas que seriam práticas pedagógicas que respondem efetivamente a uma necessidade, a uma demanda daquela criança, né, para que ela possa aprender e se desenvolver. Então, a gente precisa estar sempre questionando essas aproximações. Agora mesmo, nós estamos tendo retrocessos no campo político, né? Nós temos uma política que foi aprovada aí por decreto, que está suspensa no STF, que mostra claramente para a gente, né, que que nós avançamos, que ainda precisava, logicamente, avançar ainda mais, né? Só que está sendo questionado, está sendo colocado em xeque, está correndo riscos, né? Então, a gente vê claramente como que o campo da saúde, por meio da retomada de alguns serviços, né, como a classe especial, a escola especial, né, e o movimento, né, que a gente estava fazendo o movimento da educação inclusiva para as escolas comuns, né, com a matrícula e no contraturno atendimento educacional especializado, a gente vê um movimento diferenciado, ou seja, um retorno às instituições segregadas, as instituições consideradas aí especializadas, mas que a gente sabe que são instituições segregadas, que, como Ivone falou, não vão ser, assim, não são importantes, né, na construção, na constituição, né, na formação humana desse sujeito, né, porque elas trabalham dentro de uma perspectiva do isolamento,
né? Não dentro de uma perspectiva da coletividade, né? Você trazer essa criança para a escola, para que ela possa, dentro de um processo de escolarização, participar de atividades junto com seus coetâneos, junto com crianças que não são deficientes, né? Não apresentam uma deficiência. Então, você está cerceada em um espaço segregado com outras crianças que também apresentam a condição de deficiência, né, não permite, né, que essa criança possa aprender e se desenvolver de uma forma plena, né, porque o ensino que lá existe, né, se a gente pode qualificar isso de ensino, né, mais uma ação de atendimento diferente de uma ação de ensino, ela acaba sendo limitadora, né? É uma ação que limita a aprendizagem e o desenvolvimento dessa criança. E aí eu trago aqui para vocês, né, que eu retomei uns vídeos, né, que nós fizemos para o Seminário Nacional de Educação Especial, e a professora Ivone Martins de Oliveira, ela faz uma diferenciação muito assim, significativa, né, entre a questão do atendimento e do ensino. É muito comum a gente considerar, né, o trabalho realizado com essa criança no âmbito da escola como um atendimento, né? A gente trata essa palavra do atendimento o tempo todo, a gente fala atendimento educacional especializado. Então, essa perspectiva clínica que acompanha essas práticas, né, de estimulação precoce, de intervenção precoce, ela perpetua durante todo o processo de escolarização desses alunos, né? E aí ela trouxe, né, nessa ocasião, essa diferenciação, trazendo assim, o atendimento, ele trabalha sempre nessa perspectiva clínico-terapêutica, né? E o ensino, ele vai para uma perspectiva pedagógica. Já o atendimento, ele tem uma referência na deficiência. Então, ele toma a deficiência, como eu falei, como o foco desse processo. Já o ensino já vai dentro da referência ao currículo escolar, né? E aí, já o atendimento, ele prioriza uma ação individual sobre a criança e da criança, né? Já o ensino, ele pensa o aluno no espaço coletivo. E aí, por fim, o atendimento volta-se para a compensação do déficit. E o ensino, ele visa o desenvolvimento integral do aluno e a apropriação de conhecimentos. E, por último, né, o atendimento tem essa relação terapeuta-paciente. E já o ensino tem relações de ensino. Então, acho muito assim, pertinente essas colocações, né? Essa diferenciação entre atendimento e ensino, para a gente compreender que o que a criança com deficiência necessita é de ser entendida como qualquer outra criança nesse processo, né? E que a gente precisa considerar o ensino dentro desses aspectos que eu destaquei aqui em diferenciação aí com a questão do atendimento. É isso. Deixa eu ver o... Acho que... Professora Ivone? Não, é sobre esse primeiro que o professor Regis e a professora Sônia já falou, assim, eu concordo com isso, não tem nada acrescentado sobre o capacitismo, não. Tá bom, obrigada, professora Ivone. Eu, então, introduzo as duas últimas questões, que é para a gente concluir, então, a nossa atividade, né? Eu não sei se chegaram mais alguma outra questão aí no chat. Não. Não, né? Então, posso encaminhar as duas últimas. Se trata do seguinte, no caso do autismo, que está no âmbito do transtorno global do desenvolvimento, como que fica a questão da tese da compensação, né? A segunda questão e última é o seguinte, como gerar uma prática otimizada, né, visando uma educação especial e inclusiva, considerando o caso de crianças
com emoções hiperativas, com graves explosões de temperamento, pouco controle de impulso, especialmente atos contra si e contra os outros, dificuldade de racionalizar, né, com pensamento limitado, relações pessoais marcadas por distúrbios. Né? Então, são duas questões que colocam aí bem próximas, né? E acredito que os professores teriam aí mais 15 minutos para a gente poder terminar. Me desculpa, deixa eu enfiar um contrabando. Pegando aqui, Sônia, essa sua última fala, né, essa questão do atendimento e do ensino, você poderia comentar alguma coisa com relação a essa tese, esse pessoal que defende a presença dos psicólogos dentro da escola? Tá? Depois posso já? Você que sabe, o jeito que você conseguir, se for possível também. Então, eu acho assim que todos os profissionais que sempre estiveram presentes nesse campo, né? Eu lembro quando eu fiz mestrado na área de educação especial, nós tinha colegas, né, de todas as áreas, inclusive muito da área da saúde, né, terapeutas, psicólogos, assistente social também. Então, hoje o campo está sendo retomada essa perspectiva de uma equipe multidisciplinar, né? Então, com força, né? E pensando, inclusive, nos recursos do Fundeb, né? Para poder custear a presença desses profissionais no âmbito da escola. E eles estão entrando, assim, nessa discussão, muito marcado, não pelo entendimento, não pela busca de um histórico, o que isso representa no campo da educação e no campo da educação especial, mas por uma questão de mercado de trabalho. Então, eu acho que isso é seríssimo, porque se a gente retoma aí toda a discussão, né, recupera a discussão que nós fizemos nos anos 80, 90, início dos anos 2000, a gente sabe como que essa presença, essa discussão que trouxe uma psicologização muito grande da educação, como que isso, né, trouxe para a gente situações seríssimas, né, que estão aí publicadas em vários livros, né? A Maria Helena Souza Pato fala muito disso, então, se retomar o trabalho da Maria Helena, que é psicóloga, né, a gente pode perceber o quanto que essa ideia do fracasso escolar foi sendo fomentada, foi sendo materializada por conta da presença de profissionais do campo da saúde na educação. Né? Então, acho que a gente precisa retomar essa discussão e não ver apenas como mercado de trabalho. Eu até entendo da necessidade de se pensar esse mercado de trabalho para vários profissionais do campo da assistência social, da saúde, né? Mas eu acho que é fundamental a gente fazer uma discussão séria, fundamentada, que recorra a esse passado, a essa questão histórica, né, desse processo. Então, hoje nós estamos tendo uma dificuldade muito grande nessa interlocução, né? Porque muitos não acham que a educação quer excluir, né, esse profissional, ele tem um campo, sim, né, presente na educação. Sim, nós temos várias formas de fazer essa interlocução, não necessariamente ocupando o campo da escola, né, o espaço da escola. Obrigada. Não sei se correspondia aí o que você estava querendo conversar. Sim. Não, que são coisas difíceis da gente se posicionar, e é sempre importante a gente estar ouvindo outros, né, da área também, porque virou assim, todo mundo defende, né, desde o campo da esquerda até o campo da direita, essa questão, e eu confesso para você que eu fico meio perdida, eu falo, poxa, e agora? O que fazer? Então, é nesse sentido a gente... Mas, Rosana, eu percebi que não... assim, eu tenho muita dificuldade com meus colegas
né? Eu sou de um partido de esquerda, então tenho muita dificuldade, inclusive com os políticos do meu campo, que a gente está agora organizando os planos, né, de governo, né? E aí eu participo de várias reuniões com um, com outro, e toda vez que a gente traz essa discussão, há sempre uma dificuldade nesse entendimento, tá? Então é muito grande. Então não está definida aí pela esquerda ou pela direita, né? Lógico que o pessoal da direita tem uma série de mecanismos que chegam mais rápido nessa situação para definir, né? Mas a gente sabe que muitos dos nossos colegas que têm assim uma interlocução um pouco mais assim diferenciada, né? Tem dificuldade de entender isso, né? Vou citar agora rapidamente um exemplo, né? Que me convidaram antes de entrar nessa sala, né? Sônia, amanhã a gente vai fazer uma reunião, uma plenária para definir um plano de governo, pá. Aí tudo bem. Aonde vai ser? Na PAI. Então, aí é complicado, né? Aí fragiliza. Deixa eu só fazer uma contribuição na fala da Sônia, da colocação da Rosana, rapidinho. Rosana, eu acho importante essa questão sua, essa pergunta sua, porque ela tem esses dois lados, né? Eu acho super importante, eu acho que a psicologia ela tem uma contribuição muito grande, mas é isso que a Sônia falou, e eu estou falando também como psicóloga, sou psicóloga, trabalhei na Secretaria de Educação, numa equipe multifuncional que fazia acompanhamento nas escolas. Então, a gente defende a importância, a gente sabe da importância, mas realmente tem esse viés que a professora Sônia colocou, da defesa também está muito centrada em marcação de espaço, de campo de atuação, de trabalho, e na educação especial, a gente tem uma preocupação muito grande, que é de subordinar o trabalho pedagógico à área da saúde. A gente tem essa preocupação muito grande, porque o psicólogo, o pedagogo, quando ele se vê diante de um psicólogo, é muito comum, quando eu ia fazer visita nas escolas, orientação nas escolas, as professoras perguntavam assim, mas como que eu devo ensinar ele? E assim, como deve ensinar, isso é do pedagogo, é da educação, é do professor. E aí, assim, era como se fosse o psicólogo que tivesse que falar como que deveria ensinar. E aí eu volto na discussão final lá, que a gente chamou a atenção do resgate da importância do trabalho pedagógico para o desenvolvimento do educando. Então, a crítica que eu faço, e aí eu estou aqui no campo da educação especial, e a gente lê vários autores, é algo que está tão melindroso, que tem autores que é da mesma corrente nossa, da mesma linha teórica, e eu já vi com defesas diferentes, né? Um grupo defende a inserção do psicólogo na escola e um outro grupo refuta, mas eu acredito que a preocupação central é nesses dois viés. É de você pensar como uma inserção, um espaço de atuação profissional, e uma crítica muito grande, que é a gente se preocupar do processo pedagógico ficar subsumido à saúde. Porque a educação especial, por anos e por anos, ela foi delineada, ela foi direcionada pela área da saúde, os testes psicométricos, enfim. E aí, assim, a gente tem uma preocupação disso voltar, de ser uma forma de você ter um retrocesso também nessa conquista, que é da gente potencializar o trabalho pedagógico. Ivone, você não gostaria de complementar sobre a questão da compensação do TEA? Tá, do autismo, né, que a professora Rosimeire colocou. Eu acho que é muito importante isso, porque, assim, penso que primeiro que a gente tem que fazer, a ênfase não tem que ser no defeito, mas a ênfase não tem que ser no defeito, na lesão, no déficit, na deficiência, mas é importante a gente conhecer os desafios das deficiências para que a gente possa encontrar e pensar numas metodologias e estratégia pedagógica que venha atender a especificidade daquele educando. Então, assim,
no trato, no trato com o aluno autista, o que eu devo ter como centralidade? A gente pensar assim, que o espectro autista tem 3 áreas de comprometimento mais acentuada na pessoa que tem o espectro autista, que é justamente a área da comunicação, a área da socialização e a área do comportamento. São as 3 áreas que têm uma forma diferenciada de se desenvolver. Quando eu vou pensar no processo de trabalho, de supercompensação, de compensação da pessoa com o espectro autista, qual é o trato que eu devo pensar? Primeiro, a relação. Eu tenho que trabalhar com esse aluno que ele tem que perceber eu e o outro. Primeira coisa. É muito comum o aluno que tem um espectro autista, ele ter as tendências naturais do seu desenvolvimento por conta da sua deficiência ou por conta das características, perdão, não por conta da sua deficiência, mas por conta das características do espectro autista, de se focar em atividades mais individualizantes, em atividades mais isoladas, dependendo do grau e dependendo das atividades que lhe foram proporcionadas até o momento. Então, quando eu vou pensar no trato com o educando com autismo, eu vou pensar exatamente de levá-lo primeiro a pensar nessa relação entre eu e o outro. Porque aí, professora Rosemary, é aí que é onde eu vou atuar. Nós vimos discutindo o tempo todo que a atuação pedagógica, ela vem exatamente a compensação do defeito, quando a gente vai pensar, a compensação do defeito é você potencializar exatamente a área que está com uma certa dificuldade de se desenvolver por aquele caminho usual. E aí, como que eu vou fazer isso? Quais são os estímulos que eu vou estar fazendo nesse sentido? Na prática pedagógica, seria muito comum a criança gostar de fazer atividades mais isoladas, não gostar de barulho, não gostar de interação, não gostar de atividades em conjuntos, em equipe, coletividade. E aí, nesse sentido, a compensação ela vem no sentido de promover e de potencializar caminhos alternativos que venham levar a criança, não no sentido da naturalização, de querer normatizar, não nessa perspectiva, mas de atuar justamente nessa parte de dificuldade como uma zona potencial de desenvolvimento, que aí seria justamente você promover e levar o aluno a se interessar por ações, por atividades que venham desenvolver essa habilidade dele na interação, que venha promover, que venha levar ele até essa interação com o social, de uma forma que venha retirá-lo dessa tendência naturalizante, parada no que já é comum, naquilo que a criança já sabe, naquilo que ela já tem desenvolvido, para potencializar ele nesse avanço em um caminho que venha a ser, então, por meio de quê? Da interação. A criança com autismo, ela não tem por si só uma deficiência intelectual, a gente sabe disso, a dificuldade nas interações e nos caminhos que vem possibilitar ele, então, a estar desenvolvendo essa aprendizagem. Posso falar uma coisa? Posso? Sim. Então, eu tenho uma preocupação muito grande, assim, né? Porque no campo da educação especial, nós temos grupos, né? Grandes grupos, e a gente sabe que há uma disputa, né, de projetos aí com relação inclusive, a mudar, né, a organização desses grupos, inserindo novos estudantes com outras, né, condições aí biológicas, comportamentais, né, e como Ivone colocou, mas a minha preocupação é sempre nessa ideia muito precoce de você definir as situações de ensino a partir de uma determinação do que é aquela condição, entendeu?
Então, você tem ali, logicamente, questões que já foram estudadas, que com certeza, né, estão relacionadas àquela determinada condição, mas a gente sabe que, considerando aí as teorias de base, né, dentro do que a gente está estudando aqui, que a questão cultural ela é determinante, né? E, embora a gente se organize didaticamente, vamos dizer assim, dentro de grupos amplos, dentro daquele grupo e dentro das diferentes condições que estão colocadas ali, existem, né, constituições únicas. E que essas constituições elas vão se dar a partir dessa relação que se tem, né, na sociedade com o outro, dentro das instituições. Então, é difícil você trazer uma condição, como foi colocada aí, acho que depois do autismo, a outra pergunta, traz uma condição bem ampla, assim, com diferentes questões relacionadas, né? Então, que parece vir, né, numa ideia de que é possível a educação para essa pessoa com todas essas questões aí, né? Fica uma ideia assim. Então, assim, a educação é possível para todos, né? Então, o que determina isso é essa formação humana. O que vai determinar é essa cultura, essa formação presente na escola que vai determinar essa condição desse estudante. Não necessariamente a sua condição biológica, né, que vai estar aí representada nessas várias questões comportamentais, né, da linguagem, né, da comunicação. Elas são importantes da gente entender, mas a gente precisa, a meu ver, tá, gente? Estou falando, a minha preocupação é lançar um olhar considerando a nossa base teórica, né, e desconstruindo essa visão, né, muito mais próxima de uma condição biológica, numa condição da área da saúde, né, destacada aí pela saúde, do que uma condição educacional, né, aí dentro que a gente pode aí lançar um olhar mais prospectivo, mais amplo, mais positivo, mais promissor, né, para essa pessoa, né, para esse estudante. Então, não sei se eu me fiz entender, mas a minha preocupação é essa, porque senão a gente fica muito preso. Eu tenho muitos alunos da graduação e esses alunos sempre me perguntam assim, professora, e eles fazem estágio nas escolas, né, nas escolas públicas, em várias redes de ensino, e eles sempre têm caso para contar, né? E sempre falam, professor, o que eu faço com esse aluno? O que faz isso? Eu falei assim, eu não sei exatamente, eu posso te dar algumas ideias, a partir das experiências que eu conheço, né? E, logicamente, embasado nessa fundamentação teórica, mas eu preciso entender quem é esse sujeito, né, qual é o contexto dele, né, como que ele se constituiu ali nesse processo, né? Então, assim, são detalhes que não dá para você, de pronto, estar considerando uma forma de lidar com esse ou com aquele sujeito, entendeu? Então, assim, a minha preocupação é mostrar que o desenvolvimento humano ele vai depender de ações concretas, né, materializadas dia após dia ali, junto a essa pessoa, a esse estudante. Obrigada, professora Sônia. A gente já deve, então, se encaminhar para as considerações finais, são 20 horas e 30 minutos, né, era bem o teto combinado com o professor Regis, né, e a gente consegue aí produzir agora os momentos finais dessa atividade complementar da nossa aula de número 11. Então, eu vou fechar aqui o meu microfone e eu já repasso, então, a palavra para vocês, né, para que, olha, a Leonete pede a palavra e, a seguir, então,
já estará com vocês a oportunidade para que as considerações finais desse momento de atividade complementar possa, então, ser finalizada. Tá certo? Obrigado. Obrigada. Boa noite, professores. Como é Boa bom e noite. gratificante essas discussões, né? E como elas nos provocam, a cada fala foi me provocando algumas inquietações aqui, que dá vontade de você levantar a mãozinha e falar, peraí, vamos discutir item por item, né? Porque é mais profundo a questão. Porque, apesar de toda essa discussão, a gente volta lá naquela primeira questão, que acho que foi a Ivone que trouxe, assim, mas como eu vou trabalhar com ele, né? Eu compreendo esses elementos, eu sei desses elementos, mas o que eu vou fazer quando se fala da educação infantil com um bebê de 6 meses a 1 ano? E como ainda é presente, isso para mim é uma preocupação muito grande, acho que a Sônia foi fantástica na colocação dela, o quanto nós, professores, precisamos avançar e não justificar a nossa ausência de possibilidades de ensino por meio de laudos médicos, onde eu justifico tudo que a criança tem um comportamento atípico, é autista, leva ao médico. A criança não se comporta tal qual a sociedade organizou e pensa o comportamento, manda para o psicólogo. Então, como isso ainda é forte em nossas escolas. Falo isso bem tranquila, porque hoje eu estou atuando com educação especial numa escola pública e tenho enfrentado algumas dificuldades muito grandes, principalmente em relação às crianças com laudos de autismo. Eu digo laudos de autismo porque a gente desconfia, mas não é especialista na área, né? Então, todo comportamento que não se adequa a determinadas questões leva-se ao neurologista e ele dá um laudo de autismo. Mas o que vem assim me provocando uma angústia muito grande, eu sei que esse não é o espaço que a gente vai debater, mas de repente em outro momento, é que eu sou de Cascavel. A Ivone fez a pesquisa dela de mestrado aqui em Cascavel, né, fazendo um comparativo ali com Goiânia. Então, é histórico, Cascavel tem um currículo que trabalha com a teoria histórico-cultural, com a pedagogia histórico-crítica, que tem avançado, tem a reformulação de um currículo que lançou recentemente, com volume específico para a educação especial, mas, ao mesmo tempo, é um município que implantou uma clínica escola para atendimento de autismo. Olha as contradições que nós estamos enfrentando aqui dentro do nosso espaço, onde você está na escola, você tem realizado um determinado trabalho, e são muitos os profissionais que realizam, ao mesmo tempo com enfrentamento à gestão pública para o encaminhamento dessas crianças para uma escola especialista, onde tem a parte toda clínica e a parte pedagógica. Mas a minha questão é, não estou dizendo que essas crianças não precisam do atendimento clínico. Todos precisam, mas a escola tem a sua responsabilidade, nós temos a nossa função enquanto professor, e que eu sempre falo assim, manda essa criança para a gente sabe o que fazer com ela, enquanto pedagógico. Mas não tire ela de nós e leva completamente para outro espaço, porque nós estamos segregando essas crianças. Essa é uma preocupação, assim, muito grande que eu tento, um enfrentamento aqui, sabe? E como está tão incutido nesses profissionais, talvez pela fragilidade da formação dos professores da educação, que tudo justifica para leva ela para a escola clínica que eles fazem uma avaliação e encaminham seu filho para lá. Então, é só quase um desabafo, né? Mas para colocar essa preocupação, quanto que o debate de vocês foi me provocando nessas questões. E, assim, obrigado pelo complemento da aula, acho que a gente precisava desse complemento mesmo, sabe? Acho que faltou aquele dia algumas coisas que hoje fechou, muito bacana, obrigada. Obrigado, Leonete. A Rosemary precisou sair, que ela tinha outro compromisso, né? Mas agora a gente já segue também para as nossas considerações finais. Eu vou começar e aí depois eu passo para a Sônia e para a Ivone, para elas também fazerem as considerações finais dela. Bom, eu acho que assim, as questões que vocês trazem, né, assim, são muito pertinentes. Acho que é isso, a gente tem mais inquietações, né?
E aí, nesse sentido, é que eu penso que essas teorias críticas, né, seja pedagogia histórico-crítica, seja psicologia histórico-cultural, né, seja aí os próprios fundamentos dessas duas teorias que vão encontrar no materialismo histórico-dialético, assim, possibilidades para a gente pensar criticamente, né, a formação humana, o papel da formação, o papel da escola, né, no processo de formação humana, a nossa luta, né, na contemporaneidade, apesar, né, sempre que a gente trata de direitos, numa sociedade de classe, são direitos precários, mas assim, o próprio direito à escolarização, né, que eu acho que traz, né, elementos para nós pensarmos, por exemplo, a formação humana da pessoa com deficiência, né, inclusive no âmbito escolar, numa perspectiva de totalidade, aonde o foco não fica sendo ela individualmente, né, mas fica sendo o fato de pensar esses desafios à luz da história, né, e desses processos que são socialmente construídos na história, né? E é aí que a gente entende, inclusive, melhor essas contradições, né? Igual a Leonete acabou de trazer um exemplo. Olha, isso está na história da educação especial, essas são as lutas, são os projetos em disputa, como a Sônia estava pontuando anteriormente, né? E no nosso caso, que trabalhamos com teorias críticas, a gente, a rigor agora, né, embora a obra do Vygotsky seja do início do século passado, né, a rigor, agora que muitos, pelo menos no Brasil, que muitos estão tendo a oportunidade, né, de aprofundar um pouco mais esses estudos, agora estão chegando, por exemplo, obras com uma tradução mais confiável, né, e dentro de uma tradução que é mais coerente com os próprios escritos do autor, que naquele momento pensava a formação de uma subjetividade, mas não uma subjetividade individualista, mas uma subjetividade, né, social, enfim. Então, assim, acho que essas teorias nos ajudam principalmente a... Eu gosto muito daquela escrito que o Demerval fala, né, sobre a consciência crítica, a diferença em relação à consciência ingênua, né? A consciência crítica, a diferença é que ela reconhece as suas determinações, né? Enquanto a ingênua, como se diz, não consegue apreender, né, profundamente a própria realidade, quer dizer, vai com base apenas nas questões mais imediatas, empíricas, né? Então, assim, acredito eu que, por exemplo, as questões que a gente trouxe aqui, não é nem no sentido, olha, que faça isso, faça aquilo, né? Não é nesse sentido, mas realmente no sentido justamente problematizar isso com vocês, de pensar a criança com deficiência, ou seja, pensar a pessoa com deficiência, seu processo de formação humana mediado pelo processo de escolarização, né, não numa perspectiva ingênua, né, individualizada, né, mas principalmente na perspectiva crítica e no sentido de pensar isso, inclusive, socialmente e historicamente. Por fim, queria agradecer a vocês aí pelas perguntas, pela presença, né? E também reiterar aí mais uma vez meus agradecimentos à Sônia e à Ivone pela parceria. Bom, Sônia, te passa a palavra e acho que na sequência a Ivone também pode falar. Obrigado. Eu gostaria de agradecer muitíssimo, né? Foi uma experiência assim muito, assim, que me deixou muito feliz, né? Poder dialogar com pessoas que estão em outras cidades, né? Realizando o mesmo curso, com um objetivo comum, né? De trabalhar as questões que estão colocadas aí com base na pedagogia histórico-crítica, na psicologia histórico-cultural. E isso é uma satisfação muito grande, porque, como o Regis destacou aí, na minha época, na graduação, eu fiz graduação nos anos 80, então, quando chega aquela coisa do construtivismo, né, e a psicologia histórico-cultural veio muito marcada por essa ideia de construtivismo. Então, agora que a gente tem, eu acho que com as publicações, né, o aprofundamento teórico de alguns grupos, que a gente tem a oportunidade de
de fato, né, se aprofundar dessa teoria e da pedagogia histórico-crítica de uma forma muito mais robusta, né, muito mais consistente, e que eu acho que isso trouxe para a gente um ganho assim incrível. E a formação humana pensada no âmbito da escola, ela é muito mais difícil, ela é muito mais complexa, vai exigir muito mais dos profissionais da educação e profissionais que estão em torno desse processo, né? E por isso que é muito mais fácil você deslocar esse aluno para um ambiente segregado, né? Então, pensar esse processo dentro da escola, ele é muito mais complexo, ele vai exigir da gente muito mais esforço, né? Muito mais conhecimentos para lidar com as situações de ensino, porque ele não é um processo simples, né? E isso que mostra que ele é um processo rico no que diz respeito, inclusive, à nossa formação, a formação do professor. E hoje a gente tem vivido uma situação de formação uberizada, uma formação que está sendo totalmente esvaziada de conhecimento, né? E aí, esse professor, como é que ele vai dar conta desse processo, que é um processo complexo? Ele não é impossível, ele é difícil, ele vai exigir muito mais conhecimentos, né? Uma formação muito mais sólida, tanto inicial quanto uma formação continuada que corresponda a essas demandas. Então, assim, é uma luta constante, e a gente está num momento histórico muito difícil, né, que a gente precisa reverter isso, e mesmo revertendo, a gente ainda vai lidar como o Leonetti colocou aí, com situações contraditórias, né, o Regis também destacou isso, e que muitas vezes a gente vai ter de dialogar com os nossos pares, que estão ali no campo, produzindo conhecimento no âmbito da educação e da educação especial. E aí a gente vai ter de ter uma interlocução um pouco mais tensa e intensa, né? Nesse processo. Eu acho que muitas vezes, a gente se afasta disso, a gente corta caminho e não chega, de fato, a produzir essas interlocuções que talvez possam, né, trazer uma mudança, um outro encaminhamento para a questão. Então, eu agradeço, tá, Regis? Gostei muito de conhecer a Ivone, eu acho que ela traz uma contribuição, assim, ajuda muito a responder as nossas questões, né? Porque traz um conhecimento fundamental para entender esse processo da aprendizagem, do desenvolvimento, né? A partir do ensino, né? Que é fundamental. Então, assim, agradeço, Ivone, né, ter compartilhado com você essa atividade, tá? E as perguntas, né, a presença hoje aqui com a gente. Então, fico à disposição para qualquer outro momento. Eu agradeço, professora Sônia, pelas palavras e pela colaboração também, pelo crescimento, foi mútuo também. Obrigada pelo professor Regis também, pela confiança e o estímulo de sempre. Vocês que estão aqui hoje conosco, é importante. Eu queria só fazer uma adendo aqui rapidinho. Eu não vi, Rosana, depois lá no chat a sua fala, e aí depois, agora, com a fala da Sônia, é só para completar, quando você fala, né, que essa leitura que você fez aí desse trecho do currículo da cidade de São Paulo, né, e você está falando que está te tirando o sono, realmente, infelizmente, Rosana, isso aí está acontecendo, tudo isso está acontecendo, está chegando nas escolas e está chegando em nós, professores, por meio do que a professora Sônia falou, e agora no final da fala dela foi perfeita a formação que está chegando para nós, professores, né? Isso está sendo chegado, tudo isso que você colocou aí, está sendo delineado pouco a pouco por meio das teorias pedagógicas que o professor Regis colocou, que estão delineando nossos currículos, as nossas práticas pedagógicas, vêm de uma forma tão subliminar, vêm de uma forma tão romântica, vêm de uma forma tão sutil,
que a gente não percebe. E, de repente, a gente já tem um amigo dentro da escola, o amigo da escola, aí, de repente, a gente já tem tantas coisas, e são, assim, essa pedagogia da competência, né, que acaba levando para o sujeito toda a responsabilidade do sucesso do trabalho pedagógico e retirando do Estado aí a responsabilidade, desresponsabilizando o Estado das suas funções pedagógicas. E isso é a crítica que a gente está indo muito grande, atacando mesmo essas teorias, né, que estão delineando aí a nossa política educacional, e aí é que está o ganho da pedagogia histórico-crítica e da teoria histórico-cultural, que é de discutir o desenvolvimento humano, mas contextualizado com o contexto histórico, político e econômico. E aí a gente vê, né, o desmanche todo que nós da educação especial aí passamos, as brigas que nós tivemos aí. Eu não vou falar que a gente já venceu, porque embora o projeto estar suspenso, mas a gente já está percebendo que muito dos encaminhamentos que estavam tendo aí na nova política de educação especial, ela já está sendo operacionalizada nas redes de ensino, já está chegando. Às vezes não tem um documento que legaliza, mas o projeto está em curso. O projeto está sendo desenvolvido e a gente tem que permanecer nessa resistência ativa, que o professor Dermeval Saviani fala, né? É resistir, mas é resistir agindo, atuando, criticando, né? E aí eu finalizo também com essa colocação da professora Leonete Mazaro. Obrigada, professora, pela colocação. E na ocasião que eu estava pesquisando, né, o município de Cascavel, a gente pesquisou também, ainda assim, com todas as dificuldades, o meu município aqui ainda estava terrível, muitas dificuldades, assim, assim a gente percebe, né? E o contexto histórico, os municípios, eles vão, a realidade política, econômica, social, ela interfere na operacionalização, na organização das redes de ensino, né? E nós que estamos aí na rede de ensino, na educação básica, dentro das secretarias, nas redes estaduais, nas escolas, é um espaço de luta, né? É um espaço de resistência, e não é pouco a gente pensar que mas eu estou fazendo pouco, não está fazendo pouco. O professor Newton Duarte fala que a gente tem que ocupar todos os espaços, né? Então, a gente tem, onde a gente está, no espaço que a gente tem que tentar manter essa resistência ativa. Então, é isso que a gente está tentando fazer. A gente sabe, é o que o professor Regis falou, a gente não está romantizando, e não é desconsiderando as dificuldades da prática pedagógica, não é desconsiderando as dificuldades de trabalhar com a criança com deficiência, mas é sempre falando que o nosso foco ele não está no resultado, o foco está no processo de desenvolvimento da aprendizagem do educando. E, infelizmente, o que a política de educação cobra, o que os pais cobram, e o que os professores, quando a gente chega na escola para poder fazer um acompanhamento, ou quando a gente faz uma formação, a formação ela é avaliada como positiva ou negativa se você saiu de lá e deixou um monte de receitinha. Se você falar como você tem que atuar com o autista, com o TDAH, com uma pessoa com déficit intelectual, aí a formação foi boa. Se você só questionou a forma como a pessoa se desenvolve e fala que a partir da forma do desenvolvimento da pessoa, que o educador tem que se reorganizar para construir uma proposta pedagógica que venha de encontro à realidade daquele educando, aí você encontra resistência, porque, infelizmente, ainda a formação é quantitativa, ela não é avaliada de uma forma qualitativa, né? Mas a gente está na luta, a gente está na luta e a gente acredita que é por esse o caminho e a gente vai permanecer. Então, eu agradeço mais uma vez, viu, a presença de todos vocês, espero ter podido contribuir de alguma forma, e obrigada, Regis, obrigada, Sônia, a todos vocês. Gente, boa noite. Muito obrigado. Boa noite, gente. Obrigada. Tchau. Boa noite. Tchau para vocês. Boa noite. Obrigado pela aula.